Timeout começando, meus amigos, e hoje num lugar mais do que especial, que né, Alex? Que loucura, cara. Eu tô em choque ainda que a gente tá aqui. Estamos aqui no Media Center. Cara, tá uma loucura gigantesca pra... Eu até rodaria ali. Na verdade, eu vou rodar. Estou com o tripé. Ali tá o Fred Warner gravando um programa. A agente dele prometeu que a gente vai conseguir uns minutinhos com ele, se der certo. Ali tá o Bryce Young. Aqui vai passar algum jogador enquanto a gente tá gravando. O Media Center é loucura. Alex, antes da gente entrar no jogo e tudo mais, como que tá sendo essa experiência pra você? Eu tava aqui no passado, mas... Pois é, cara, pra mim tá uma loucura, porque assim, você tá andando numa esquina, aí tem o Andrew Luck, aí você vai que pra outra gravamos esquina, com ele, inclusive. Tem o Trevor Lawrence, sabe? Umas coisas assim que não faz nenhum sentido pra mim a gente tá aqui, mas cara, muito massa a experiência, tô falando com um monte de gente que eu queria, peguei mensagem do Cooper DeJean pro perfil dos Eagles, então cara, eu tô muito feliz, assim, tô achando a experiência bem massa. E o mais legal de tudo isso, cara, é ver como que a gente tá inserido no mesmo meio que toda a galera dos Estados Unidos e você fala muito isso, cara, a gente não deve nada de conteúdo pros Nada, caras. conteúdo brasileiro não deve em nada pros gringos, tá? Nada. Rapaziada, vamos falar hoje sobre o pré-jogo de Seahawks e Patriots. A gente não fez reunião de pauta porque acabou que não deu. A rotina aqui tá uma loucura completa. Cara. Se vocês estivessem aqui, vocês entenderiam. Alex, hoje vai ser um programa mais curto, porque a gente tá numa correria danada aqui também, vamos gravar muito conteúdo, mas a gente vai passar pelos principais pontos dessa partida, os matchups, quem a gente acha que vai ganhar e o que cada time precisa fazer para ser campeão. O Gronkowski acabou de passar aqui, inclusive, galera. Vamos lá. Alex, Seahawks e Patriots, dois times que chegam com campanha 14-3, é uma completa loucura isso. Mas eu vejo os Seahawks como franco favoritos. Não quer dizer que eles vão ganhar necessariamente, a gente já teve vários upsets no Super Bowl. Mas hoje eu vejo o Cooper DeJean vai passar aí, galera. Hoje eu vejo o Birds. É difícil se concentrar. Eu vejo hoje os Seahawks como favoritos, tem uma defesa melhor. Eu acho que tem um ataque melhor no geral também. Tem um matchup ruim assim da linha defensiva do pass rush contra a linha ofensiva dos Patriots. O que pode diferenciar é o QB, é como cada, né, o Sam Darnold, o Drake May, como cada um vai jogar. Mas como que você vê esse confronto, Alex? Cara, acho que primeiro de um lado da bola, que acho que é o que todo mundo quer ver, que é o Drake May contra a defesa do Seattle Seahawks, que assim, pra mim, até hoje, né, ele é o Honors, ainda posso falar isso, que é o MVP da temporada regular, certo? Porque eu acho que o Stafford ia ganhar, mas pra mim é esse confronto, que eu tô muito curioso pra ver as trincheiras. Como sempre é clichê, mas é o que vai definir esse jogo, na minha opinião, essa linha defensiva de Seattle, que é muito boa, contra essa linha dos Patriots que não tá jogando tão bem. Então acho que o Drake May vai conseguir fazer suas jogadas, é um quarterback que precisa de uma jogada para mudar o jogo. Ele vai conseguir fazer essas jogadas, eu acho que ele vai ser um fator com as pernas, improvisando aqui, vai precisar. Mas de maneira geral, cara, essa defesa de Seattle é muito boa. Você pode ter uma bola ou outra em profundidade, mas acho que ao longo dos 60 minutos você vai conseguir limitar o ataque dos Patriots, principalmente por conta da pressão. Então assim, será que os Patriots vão conseguir correr contra esse front de Seattle? Tenho minhas dúvidas, sabe? E acho que acaba limitando, assim, porque do outro lado, você vai ter um Sam Darnold, cara, que tá jogando muito bem também. Então, vem do melhor jogo da carreira, provavelmente na final de conferência, e aí vai ser um jogo que a defesa dos Patriots precisa aparecer. Acho que para os Patriots terem chance, e acho que vai ser um jogo apertado, mas se os Patriots realmente conseguirem vencer, né, baterem como zebra, tem que ser um jogo em que a defesa consegue pressionar. De novo, trincheiras. Milton Williams tem que aparecer aqui, pressionar o Sam Darnold e forçar esses turnovers. É uma defesa que manda blitz, é muito agressiva, que força turnovers, que é muito criativa nos disfarces. Então tem que conseguir confundir um Sam Darnold, né, que às vezes dá problemas para ele, para conseguir criar esse caos. Acho que precisa convidar o caos para ter chance dos Patriots. Mas acho que de maneira geral, Seattle é um time melhor. Algumas coisas me preocupam muito, assim, que é o fato de que os Patriots eles não vão conseguir correr com a bola pelo meio da OL. Então acho que eles vão precisar correr por fora e mesmo assim os Seahawks têm as armas para limitar essas corridas. Então, para ganhar do Seattle Seahawks você precisa estressar o fundo do campo. É algo que o Drake May faz muito bem, mas que eu acho que você não tem tantos playmakers assim para fazer isso acontecer com frequência. A gente viu que o ataque dos Patriots ao longo de todo esses playoffs sofreu com as mesmas coisas. Pressão, que não dava tempo para as jogadas em profundidade se desenvolverem, e a falta daquelas jogadas explosivas que você bota a bola na mão do playmaker e ele faz acontecer. Eu sinto que as jogadas explosivas dos Patriots dependem muito da bola sair do ponto A ao ponto B e percorrer nisso daí um caminho de 20 jardas, mas você não tem as jogadas após a recepção. O Drake May é um dos quarterbacks que menos tem jardas, as jardas de passe dele de IAC. Então todas as jardas basicamente do Drake May são jardas puras de passe. Que por um lado é bom, mostra que ele consegue fazer essas jogadas, mas você
perde o elemento do dinamismo. E o que os times que conseguiram atacar o Seahawks fizeram? Jogadas explosivas. É o Puka Nacua, é o passe em profundidade para Davante Adams, é uma corrida por fora dos tackles que funciona. Então, se os Patriots conseguirem fazer essas jogadas, os Patriots vão ter chance. Do lado do Seattle Seahawks, algumas coisas me preocupam também. Os Patriots defendem muito bem o passe. Sim. É o melhor time da NFL defendendo o passe. O Sam Darnold teve uma segunda metade de temporada abaixo da primeira. Ele jogou muito bem contra os 49ers, né? Foi uma partida sóbria, fez o que precisava, mas contra os Rams ele fez uma partida excelente, a melhor partida da carreira do Sam Darnold. Então, eu confio já no Sam Darnold, tá? Eu acho que a gente está esperando demais ter aquela partida que a vaca vai cair do telhado e talvez essa partida não apareça. Mas contra essa defesa dos Patriots, eu sei que você tá rindo. Eu ia falar famous last words. Mas eu tô apostando em Seattle. Mas também. Se tem uma defesa que pode fazer isso, é a defesa dos Patriots. Então, assim, notem como, apesar de ser um confronto que o Seattle Seahawks, pra mim, é favorito, existem caminhos, sabe? E eu estava, vocês acompanharam aí o programa da semana passada, eu estava bem confiante no Seattle Seahawks. Eu tinha feito uma take que eles iam vencer por 2 posses de bola. Não é mais minha take. A minha take agora é que Seattle vence, mas que New England cobre o spread. Então o spread dessa partida hoje está 4,5. Eu acho que vai ficar 20-16 para o Seattle Seahawks, Alex. Justíssimo, cara. Eu tô curioso para ver se essa defesa vai marcar tanto mano a mano como marcou no último jogo. Porque é uma defesa que gosta de colocar 2 safeties no fundo do campo de Seattle. E contra os Rams eu achei curioso, porque os Rams têm as armas para bater mano a mano. Os Patriots não necessariamente têm. O Booty pode ter, sim, você pode ter uma jogada ou outra, e por isso que eu falo que o Drake May é um cara que às vezes só precisa de uma bola. E ele vai precisar de criar as jogadas explosivas igual você estava falando. Então eu tô muito curioso para ver como o Mike McDonald vai ter o plano de jogo para essa partida em específico, porque em tese, Seattle é mais talentoso que New England, certo? Esse confronto. Então quando você pode, if you can, play man. Então você joga no mano a mano. Então eu tô muito curioso para ver se vai ser essa estratégia. Senão acho que vai acabar sendo mais complicado para New England, que vai depender da defesa, cara. E tem gente que acredita que defesa ganha campeonatos, e a defesa dos Patriots praticamente colocou o time aqui nessa pós-temporada. Então acho que pode ter sim esse dia que ela consegue. Eu acho que ela vai conseguir deixar o jogo bem próximo, certo? E é a questão de quem vai conseguir fazer mais jogadas. Se vai ser um JSN, um Kubiak chamando ele a jogadas, o próprio Sam Darnold, claro, ou o Drake May. Acho que vai ser um jogo de poucas. E, sem esquecer dele, Special Teams. Era a pergunta que eu ia te fazer agora. O Special Teams vai definir esse jogo, cara. A gente vai ter um retorno para touchdown de algum dos dois times, tá? Você tem bons Special Teams nesse jogo, bons retornadores. Marcus Jones, Rashid Shaheed. Rashid Shaheed fez touchdown, né, no kickoff contra os 49ers. Sim. Marcus Jones também é um excelente retornador. Cara, eu acho que vai ser um jogo bem legal. É um Super Bowl que eu tô sentindo menos hype dos últimos anos. Sim. E Bengals e Rams foram um Super Bowl abaixo em questão de hype também, mas a gente vinha de uma sequência muito forte de Mahomes, né? Todo ano era Mahomes, ou então teve o próprio Joe Burrow. Mas voltando até ali 2016, você tinha Brady, aí depois Mahomes, Brady. Aí você teve esse ano que não teve Mahomes, aí depois 3 anos seguidos de Mahomes a gente ficou mal acostumado. Sim. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que o jogo não vai ser bom. Eu acho que a seta mudou um pouco nessa temporada e você tem 2 times defensivos no Super Bowl. Que por um lado, cara, eu acho que é a grande narrativa dessa temporada. Sim. Uma das perguntas que eu fiz lá no Opening Night foi pro Kobe Bryant. A resposta dele não foi tão boa. Enfim, acontece às vezes. Mas eu perguntei justamente sobre isso, porque esse foi um ano que as defesas contra-atacaram. Você teve uma evolução ofensiva muito grande nos últimos anos, né? A tendência dos times de jogar com 2 safeties no fundo do campo, mas os ataques já estavam conseguindo atacar isso também. E aí agora você tem uma revolução, por exemplo, dos pattern matches, dos times cada vez mais utilizando marcações híbridas, que você transforma no mano a mano baseado no padrão das jogadas, você faz mais pressões simuladas, um termo que há 2 anos atrás, quando a gente falava, era uma coisa fora da curva, que hoje praticamente todo time tem que usar. E essas são 2 das defesas que melhor emulam esse tipo de coisa. Então eu acho que vai ser um prato cheio em todos os sentidos. Acho que a gente vai sim ter um jogo interessante o suficiente ofensivo para não ser um 13-3 dos Rams contra os Patriots. Mas eu ainda fico com o Seattle vencendo por 20-16. Qual que é o seu placar? Eu acho que vai dar Seattle 24-20. Vou ficar com 4 pontos aqui também. Acho que a gente vai ter um pouco mais de pontos melhor que sejam essas defesas. Acho que os ataques também conseguem criar as suas jogadas. Então não vai ser uma explosão ofensiva igual o nosso querido Super Bowl 52, mas não vai ser tão defensivo quanto o Super Bowl 53. Um placar bem seguro, assim.
Acho que vai dar Seattle Seahawks apertado, mas vai vencer um time que é mais talentoso, cara. Essa montagem de elenco de Seattle nos últimos anos, acho que é muito merecido esse trabalho, assim, de ser curado. Foi muito inesperado, né? E foi muito arriscado o Sam Darnold, principalmente, mas é um risco que se pagou. Então... Cara, eram dois times que tinham odd acima de 60 para chegar no Super Bowl antes do começo da temporada. Os Seahawks era 61, os Patriots 81. Então, assim, ninguém esperava. Ninguém esperava, cara. Isso é legal. A NFL é isso. A gente, né, acha que sabe de alguma coisa e não sabe de nada, na verdade. Então, eu acho que esse Super Bowl é muita prova disso, né? Então, vamos ver. Tá todo mundo com o Seahawks, cara. Certeza que o Patriots vai ganhar. O Epita vem, velho. É isso. Rapaziada, vamos ficando por aqui. O programa é mais curto, mas eu acho que deu pra passar sobre tudo. Quando a gente tá pessoalmente, as coisas acontecem mais rápido. Tamo junto. A cobertura do Super Bowl vai ter vlogzão no dia do jogo. Sim. Então, até a próxima semana, né? Até segunda-feira. Valeu, galera. Se inscreve, deixa o like.